Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Você que está em casa acompanhando conosco, um bom dia para você. Se ajunte conosco nesse momento de meditação. E diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos ler novamente? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que nesse momento, Senhor Deus, nós possamos abrir os nossos corações e a mente para poder ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha corrigir as minhas falas, para que o Teu nome seja glorificado e cumpra em nós, Senhor Deus, o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas a partir dessa meditação. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título dessa meditação para a nossa manhã, para esse período da manhã, é O Cristão e a Lei. O cristão e a lei. No domingo passado nós meditamos sobre Cristo e a lei e vimos que o Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e os profetas. No domingo passado nós falamos sobre a íntima relação do Filho de Deus com o Antigo Testamento. Os profetas foram inspirados e falaram sobre Jesus Cristo. Nós encontramos no Antigo Testamento a vida, a obra, a morte, a ressurreição, tudo escrito no Antigo Testamento. Vimos também que a lei foi obedecida à risca, criteriosamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que Ele ensinou aos homens a amarem a lei. Ele explicou a lei e destituiu e separou a lei da tradição dos homens daquela época. E vimos também que ele asseverou para cada um de nós a necessidade de nós obedecermos à lei. Jesus cumpriu a lei. Agora, nesse momento, nós estamos meditando na relação do cristão com a lei. E nós temos que ter cuidado ao meditar no cristão com a lei, sobre a lei para o cristão, para nós não cairmos no legalismo. O legalismo é quando nós observamos a lei e a destituímos da compaixão, do amor, da fé. Nós não podemos cair no legalismo quando falamos do cristão e a lei, mas também nós não podemos ir para o lado oposto, quando nós caímos no que nós chamamos de antinomianismo, que é quando nós desconsideramos a lei, ser contra a lei, onde a compaixão, o amor, a fé, ela é destituída da lei. Nós temos que dosar entre os dois extremos. E como nós dosamos essa relação? Como nós estabelecemos um relacionamento bíblico e saudável entre a vida cristã com a lei? Mas para nós meditarmos sobre essa relação, nós precisamos entender um pouco da lei que é revelada no Pentateuco. O que é a lei, como que a lei foi revelada nos 5 primeiros livros da Bíblia. E quando nós olhamos para a lei no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nós vemos que a lei,
ela foi dividida em 3 categorias diferentes. Tem 3 categorias de leis no Pentateuco, nos textos escritos por Moisés. A primeira categoria de leis são as leis cerimoniais. Essas leis são aplicadas às festas, cerimônias, sacrifícios, às ordens sacerdotais e às ordens levíticas. Tudo que está relacionado ao culto do templo de Jerusalém, da tenda, no Santo dos Santos, no santo, na bacia de purificação, no altar de sacrifício, ao culto a Jeová, a Javé. E toda a lei, meus irmãos, e toda a lei cerimonial foi cumprida em Jesus Cristo. Todas essas cerimônias apontavam para a vinda do Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Não há mais separação entre o santo dos santos e os santos. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo cumpriu inteiramente as leis cerimoniais. Por isso que nós não fazemos mais a festa dos tabernáculos, não fazemos a festa da lua nova, nós não fazemos a festa de Purim, nós não sacrificamos, nós não separamos o sábado para adoração a Deus, porque todas essas leis são leis cerimoniais. Agora tem um outro compêndio de leis, a segunda categoria de leis no Antigo Testamento e na lei mosaica, que são as leis judiciais. Tudo aquilo que está no Pentateuco, que é relacionado às leis civis, às leis penais, com as suas devidas penalidades para quem infringisse essas leis. Esse conjunto de leis, Deus a criou para a nação de Israel, a nação que tinha uma formação teocêntrica, que seria governada por um ministro, ou um juiz, ou um profeta, que seria a representação de Deus na terra, para que Israel pudesse segui-lo. A nação era teocrática em Israel, e ela, para sua teocracia, necessitava dessas leis civis e penais. E também, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus cumpriu todas elas. Todas essas leis penais, o Senhor Jesus cumpriu, Ele obedeceu essas leis, e Ele foi morto injustamente. E aí nós temos a terceira categoria de leis que Moisés foi revelado por Deus para trazer a nós. A terceira categoria são as leis morais. E esse grupo de leis morais, meus irmãos, é muito maior. Essa lei é muito maior do que a própria lei mosaica. Ela existe antes da lei ser revelada para Moisés. Ela existe antes da lei, ela existe durante a lei e ela é posterior à lei. Encontramos essa lei moral em Adão, encontramos em Noé, em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, em Davi, encontramos em Jesus e nos apóstolos. A lei moral é algo permanente para as nossas vidas. Nós estamos debaixo dessa lei moral que nós precisamos seguir. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão à lei. Transgredir a lei moral é pecado, e por isso a lei moral ela é aplicada a nós e sempre será, até o dia que nós seremos aperfeiçoados e estaremos na glória. Mas a questão é como que nós estabelecemos essa relação saudável com a lei, sem que nós caiamos e venhamos cair nos dois extremos que existe de pensamento, ser legalista ou ser contra a lei. Como que nós nos aproximamos dela? Qual a relação do cristão com a lei? E para isso, meus irmãos, nós precisamos entender 4 coisas importantes sobre essa relação entre o cristão e a lei.
A primeira coisa que nós temos que entender é que o cristão, ele não está debaixo da lei. O cristão não está debaixo da lei. Isso significa, meus irmãos, que a nossa salvação, ela é independente da observação da lei. Nós não somos salvos porque nós observamos a lei. Em Romanos 6, verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não somos salvos pela lei moral. A Bíblia diz que só existe um agente de salvação, e esse agente de salvação é Jesus Cristo. Ele é o único que salva o homem. Não existe outro caminho. Não é por fazer boas obras que as pessoas serão salvas. Não é por se comportar e obedecer à lei moral que elas serão salvas. As pessoas são salvas porque aceitam Jesus Cristo em suas vidas. Na cruz, Cristo nos libertou da maldição da lei. Aquilo que era impossível para a lei fazer por nós, Cristo fez na cruz. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito para nossas vidas, foi eficaz. A morte dele, de Cristo na cruz, foi imaculada e aceita por Deus. O sangue de Jesus Cristo realmente nos purifica de todo o pecado. E o homem, meus irmãos, não precisa fazer nada para quitar o débito dele na cruz. Não é um ato meritório, não é um ato que nós possamos fazer. O que a Bíblia diz é que os nossos pecados, as nossas dívidas foram cravadas na cruz do Calvário. O homem somente precisa ter Cristo em seu coração para ser salvo. Ele não é salvo pela lei. Em Atos 4,12 vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O cristão, meus irmãos, não está debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Cristo. Jesus é tudo que você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, precisa para ser salvo. De repente, você que está em casa, você que está por aqui na igreja, você que está assistindo depois de um tempo essa mensagem, pode pensar no seu coração e dizer na sua mente o seguinte: eu não posso ser um cristão, eu não posso seguir a Cristo, já fiz tanta coisa errada, já passei por tantas coisas, eu tenho vergonha das coisas que fiz, e como que eu posso entrar na igreja depois das coisas que eu já fiz na minha vida? De repente você acha que na sua vida tudo está perdido, que não há mais solução e que não tem como receber mais perdão, e você considera que você já está com a passagem direta para a morte eterna e ser condenado por tantas coisas que você já fez na sua vida. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz o seguinte, Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Jesus pode salvar o homem perfeitamente, salvar totalmente. Não importa a vida que a pessoa tenha, não importa os caminhos que ele trilhou na sua vida, os pecados que marcaram a sua história, Jesus salva. Jesus é o Salvador, Ele é o seu Salvador. Nós confiamos em Cristo para a nossa salvação. Louvado o nome do Senhor. De repente você está desanimado ou desanimada, pensa até tirar a sua vida, acabar com a sua existência porque acha que já chegou ao fim. Não chegou ao fim. Jesus é o Salvador e Ele muda a sua história e a realidade da sua vida. Ele entra no seu coração e muda o que está acontecendo na sua vida.
basta entregar a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele te salva, Ele perdoa os seus pecados. Não há mais dolo, não há mais nada que venha contra você pelos seus pecados, porque o sangue te purifica e te livra de todo o pecado. Essa é a primeira relação que nós temos. O cristão não está debaixo da lei. A segunda relação, a segunda coisa que nós temos que saber sobre a relação entre o cristão e a lei, é que a lei veio para conduzir até Cristo. A lei veio para conduzir até Cristo. Meu irmão, minha irmã, a lei veio para mostrar ao homem que ele não pode se justificar sozinho. O homem não consegue se auto-justificar. Assim como a lei cerimonial apontava para a misericórdia de Deus na vinda do Filho de Deus, assim como a lei civil e penal apontava para a justiça divina, apontado para o justo Filho de Deus, a lei moral aponta para a santidade divina, aponta para um Deus santo, perfeito, imaculado. E em Gálatas 3:24 vai dizer o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Meus irmãos, a lei serviu de aio. Isso quer dizer que a lei não serviu apenas de preceptor, a lei serviu de condutor. Ela foi gerada, criada e revelada por Deus para nos conduzir até Cristo. A lei veio para nos mostrar a exigência moral divina, a santidade de Deus, e revelar que nós somos incompetentes de conseguir obedecer à lei totalmente, que é impossível para o homem obedecer à lei. O apóstolo Paulo fala que se você cair em uma só das leis, caiu em todas. Basta cair uma, nem que seja o menor delas, cai em todas. Ela mostrou que Deus tem um alto padrão moral e nós temos um padrão imperfeito de moralidade. A lei revela a nossa incapacidade de nos salvar, de chegarmos diante de Deus e promover a nossa salvação. E a lei nos conduz até Jesus Cristo para Ele ser o nosso intermediário, o nosso substituto, e mostrar que só Jesus Cristo pode nos salvar. O ser humano não tem a possibilidade de se salvar sozinho. Não existe outro caminho que ele possa encontrar. Nada que nós façamos, nada que nós empenhamos em fazer ou intentamos em fazer, tem a capacidade de quitar o nosso débito diante de Deus, de perdoar os nossos pecados. Nós somos pobres, nós somos miseráveis e necessitamos de Jesus Cristo em nossas vidas. A lei nos mostra que nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o substituto da humanidade, é o nosso substituto. A lei, meu amigo, minha amiga, veio para te conduzir até Jesus Cristo. Você não conseguirá se salvar. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer ações sociais, você pode ir a todos os lugares, meditar, procurar todas as religiões e usar todas as suas forças possíveis para isso. Não vai conseguir. Todos os caminhos não vai te levar até Deus. A lei nos ensina que só Jesus Cristo pode nos levar até Deus. E eu tenho que dizer uma coisa, você que está em casa, você que está assistindo essa pregação e meditando, você precisa dessa ajuda e precisa com urgência dessa ajuda. Precisa com urgência dessa ajuda, porque somente Jesus Cristo pode te levar até Deus, te encaminhar aos santos dos santos e perdoar os seus pecados.
Em Isaías, capítulo 45, verso 22, Isaías 45, verso 22, diz o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O próprio Senhor te convida a olhar para Ele. É quando nós olhamos para Ele, quando nós vamos em direção a Ele, que nós somos salvos. É quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo e dependemos da cruz do Calvário, do que Cristo fez na cruz, que nós somos salvos. Não existe, não há uma razão de vida sem Deus conosco. Quando Deus não está na nossa vida, nós estamos mortos, estamos perdidos, estamos sozinhos. É preciso convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, estar no seu caminho, para ir com você ao trabalho, para estar contigo no trabalho, para estar contigo em casa, estar contigo todos os dias. Porque a lei veio para te conduzir até Cristo, e Cristo veio ao mundo para salvar o homem que está perdido, que precisa de salvação. A terceira coisa que nós temos que entender sobre essa relação entre o cristão e a lei, é que a lei se relaciona com a graça. A lei, ela se relaciona com a graça de Deus. Nós precisamos saber essa relação que existe entre a lei e a graça. Meus irmãos, a lei, como alguns pregam e já ouvi pregando, a lei não se opõe à graça divina. Ela não é uma opositora da graça divina. Ela só se diferencia da graça divina em relação aos pactos de Deus para a conclusão do plano da salvação. Porque para Cristo ser apresentado ao mundo como Salvador, a lei teve que vir antes para mostrar quão grandes pecadores que nós somos, e ver o tamanho da salvação que é em Cristo Jesus para nós aceitarmos. Houve um momento para a lei vir, e ela teve que vir primeiro, para que depois o caminho de salvação fosse aberto. As duas, tanto a lei quanto a graça, elas são expressões do amor divino para conosco, onde Deus mostra a sua perfeição de santidade, revela a nossa incapacidade e mostra como nós podemos atender a perfeição dele através de Cristo Jesus. A lei, meus irmãos, não se opõe à graça divina, mas também, meus irmãos, a lei não é idêntica à graça divina. A lei é lei, a graça é graça, eles não são idênticos. Jamais a lei pôde salvar alguém. A lei não salva ninguém. O propósito da lei não foi salvar as pessoas. Ela simplesmente não poderia. Quem salva é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar o homem, tanto aqueles que estão no período da graça, quanto aqueles que estavam no período da lei. Nós entendemos que no período da lei existia uma expectação messiânica, uma expectativa da vida do Messias, a qual o Messias já tinha sido revelado que veria, e Israel aguardava ansiosamente essa vinda. Tinha uma expectação, e essa expectativa da vinda dele salvava as pessoas. Não era lei. A lei, meus irmãos, na verdade coopera com a graça. A lei coopera com a graça, e não só coopera a graça, a lei nos leva até a graça. Em Romanos capítulo 7, verso 13, vai dizer o seguinte, Romanos 7, 13, acaso o bom se tornou morte? Paulo está falando sobre a lei. Acaso o bom se tornou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa,
a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A lei veio para mostrar que nós somos malignos, que nós não conseguimos atender o padrão e precisamos do único caminho que Deus abriu para nossas vidas. Por isso a lei teve que vir primeiro. Ela teve que mostrar a nossa incapacidade, que é impossível cumpri-la, e assim nos encaminhar para a graça, por favor imerecido de Deus, que é Jesus Cristo. E assim, caminhando pela graça, nós encontramos a salvação. Por isso que a lei é algo permanente nas nossas vidas. Ela condiciona o nosso relacionamento com Deus. Ela mostra como que Deus exige o relacionamento com Ele. A lei é aplicada à nossa vida e transgredi-la é pecado, como nós começamos falando em 1 João capítulo 3. Meus irmãos, a lei coopera com a graça divina, coopera com a graça divina em nossas vidas. A lei e a graça caminham juntos na sua vida, meu irmão. Você não tem como separar as duas. Quantas pessoas desprezam esse fato importante entre a graça e a lei, ou elege a lei de sobremaneira, ou elege a graça, e tiram o valor da lei ou tiram o valor da graça. Tem pessoas que estão dentro da igreja, levantam as mãos, choram, têm aparência de santo, mas mantêm na sua vida e cultivam pecados de estimação, desvalorizando a lei e assim desvalorizando a graça também. Desprezam essa aliança, esse caminhar junto que tem entre a lei e a graça. Pessoas que vivem desordenadamente e vai acumulando pecado sobre pecado. Quantas comunidades que existem hoje que não querem nem ouvir falar de pecado no púlpito. Se o pastor pregar sobre pecado, sobre transgressão, reclama, torce os narizes. Em Romanos 6,15 vai dizer o seguinte: e daí? Romanos 6,15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Paulo falando, estou lendo bem devagar, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, diz Paulo, de modo nenhum. A graça de Deus não nos traz autorização para dispensar a lei. A graça em Cristo Jesus não nos dá autorização para dispensar a lei das nossas vidas. O sacrifício da cruz não nos permite agredir a Deus com os nossos pecados. Não nos dá autorização para agredir a santidade de Deus. A graça não isenta a lei como regra de vida para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Deus te concedeu a graça, meu irmão e minha irmã, Deus nos concedeu a graça para algo muito maior, muito maior. Ela não é a autorização para você esquecer o Pentateuco. A lei e a graça precisam caminhar juntas na sua vida. E aí nós caminhamos para a quarta coisa nessa relação que nós temos que entender. A quarta coisa é que se a lei e a graça elas se relacionam, isso significa que a graça nos capacita a observar a lei. A quarta coisa que nós temos que entender é que a graça nos capacita a observar a lei. Somente através da graça o homem consegue cumprir a lei de Deus. Não é por esforço humano, é por milagre divino, é pelo Espírito Santo em nossas vidas. A graça nos liberta da maldição da lei, ela nos liberta do efeito da lei, e agora que ela nos liberta, ela nos fornece força, condição e fé para cumprir a lei. Para sermos retos, como Cristo foi reto,
para amar a lei como Cristo amou a lei, para guardar a lei em nossas vidas como Cristo guardou na sua vida. A graça do nosso Deus em nossas vidas nos impulsionam a amar a Deus com as nossas ações, amar a Deus com o nosso estilo de vida. E quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Em João 14, 21, vai dizer o seguinte, vamos abrir em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A graça de Deus nos faz capaz de obedecer à lei de Deus. A graça veio para que o Senhor manifestasse em nossas vidas. A graça capacita-nos a observar a lei de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está nas redes sociais, como você tem observado a lei de Deus? Como que você olha para o Antigo Testamento? Como que você olha para a lei revelada a Moisés, para os textos neotestamentários que falam sobre a lei moral? A graça não é algo sentimental, a graça não é uma força positiva que nos conduz a viver a vida e vencer na vida, não é algo que traz arrepio, que traz lágrimas para os nossos olhos. A graça divina, meus irmãos, visa colocar uma nova disposição em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas. Ela nos faz amar a Deus e amar a sua lei diariamente. Ela te faz, meus irmãos, nos faz desejar a lei do Senhor e observá-la diariamente. A lei moral nunca foi cancelada. Nós não temos nenhum texto que mostre que a lei foi cancelada. Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós somos capacitados. Você é capacitado a cumpri-la. A lei e a graça, meu irmão e minha irmã, eles são os maravilhosos, é um maravilhoso dom de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos entrar no relacionamento com Deus. Para a lei era impossível nós nos relacionarmos com Deus, mas a lei é a exigência que nós temos para relacionar com Deus, e a graça nos possibilita isso, nos relacionar com Deus. Elas cooperam junto para nos conduzir a uma intimidade com Deus diariamente. Em Tiago 2,14 vai dizer o seguinte, Tito 2,14 diz o seguinte: Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-se de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zelosos de boas obras. Um povo exclusivamente seu, zelosos de boas obras. Nós fomos chamados para boas obras, e a graça de Deus te capacita para cumprir isso, para cumprir a lei de Deus. Concluindo, meus irmãos, a mensagem, cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos ter um relacionamento correto com a lei de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento correto. Deus preparou tudo para que você, meu irmão e minha irmã, para você que está em casa, possa se relacionar com Ele. A lei não te condena, mas a lei te mostra o teu Salvador, mostra quem é o seu Salvador. A lei coopera com a graça, e a graça te capacita a observar a lei na sua vida.
O cristão não precisa cumprir a lei para ser salvo. O cristão não precisa cumprir a lei para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele cumpre a lei. A lei não nos salva, mas porque nós somos salvos e amamos a Deus, nós cumprimos em nossas vidas a lei de Deus. A sua vida é dedicada, meus irmãos, para agradar e se relacionar com Deus, a entrar no Santo dos Santos, a ouvir o ensinamento do Pai, o ensinamento do Filho, as ações do Espírito Santo em sua vida, e assim poder estar na presença dEle, conforme Ele prescreveu que deveria ser. Cada um de nós que estamos aqui, você que está em casa, nós precisamos ser uma oferta agradável a Deus. A nossa vida tem que ser ofertada a Deus. O nosso comportamento, o nosso jeito de ser, nosso jeito de andar, aquilo que nós falamos, deve revelar a pessoa de Deus em nossas vidas. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, precisa consagrar a sua vida ao Senhor, porque justamente a sua vida não tem razão sem Jesus Cristo. A sua vida não tem razão sem Cristo Jesus contigo. Nós precisamos simplesmente deixar o Espírito Santo, o Senhor, completar a sua obra em nossa vida, esconder a sua palavra, esconder a sua lei em nossos corações, para que assim nós não venhamos pecar contra o nosso Salvador, pecar contra o nosso Deus. E assim o mundo verá a glória de Deus brilhar em nossa vida. Essa é a relação entre o cristão e a lei. Que o Senhor e a sua lei sejam o objeto da sua consagração nessa manhã. Que estar na presença do Senhor seja a sua maior vontade do que qualquer outra coisa, para que você possa ser uma oferta agradável a Deus. O cristão e a lei, um relacionamento que nós temos que manter, mas precisa ser da forma correta. Através da graça, nós temos um perfeito relacionamento com a lei de Deus. Vamos louvar o Senhor?